Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Vamos ver aqui uma coisinha. Olha só. Isso é uma ilustração antiga, né? Mas que ajuda um pouquinho. Olha só. Primeira coisa, por que se chama quinhentismo? O que você acha? E é assim que pode cair numa prova de vestibular, de não sei o quê, mas não importa isso para nós aqui muito não. Mas se você tiver que usar a cabeça, né? Cabeça não é repolho. Se você usar um pouquinho a cabeça, por que se chama quinhentismo? Ih, professor, descobri. Então tá. É o seguinte, chama-se quinhentismo porque os anos do século XVI são em 1500. 1501, 1502, 1503, 1504. Então, quinhentismo é um nome genérico que se dá à produção literária, se é que podemos chamar de literária, que houve no Brasil no século XVI. Pela imagem, vocês podem... pela imagem, vamos usar a cabeça. Pela imagem, vocês podem imaginar. Todo mundo tem uma tela de cinema na cabeça. Pela imagem, todos podem imaginar o que tenha sido esse primeiro contato entre os portugueses, dos portugueses, com os nativos. Legal? A ilustração é um pouquinho para isso, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó, uma espécie de cronologia, só para você se situar um pouquinho e tal. Olha ali, ó, o quinhentismo, claro, já foi dito, dá-se no século XVI. O documento mais importante é a carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da Armada Portuguesa, da frota que descobriu o Brasil. Tudo bem? Então ali nós temos, ó, o quinhentismo e tal, literatura de informação. Ô João, por que literatura de informação? Vamos ver? Aqui, ó. Olha lá, há uma literatura informativa. Por que informativa, João? É segredo. A primeira grande saída é a gente ler. É isso mesmo. Olha só que legal, ó. Você vai ler comigo aí. Um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha ao Dom Manuel, chamado o Venturoso, rei de Portugal, comunicando a descoberta do Brasil. Comunicando a descoberta do Brasil. Olha lá, ó. A feição deles, vamos ver, ó. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Ô João, mas que língua portuguesa estranha. Gente, ó, isso é português do século XVI, né? Não é português de agora aqui da Praça da República, né? Da Avenida Paulista, né? Ou não importa onde, né? Do centro do Rio de Janeiro, nada disso. Vamos ver, ó. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Reparem que o texto é absolutamente descritivo e visa, sobretudo, a informação. É um texto informativo. Por isso, nessa época, a literatura, se você for buscar os manuais, os compêndios, se chama literatura de informação.
né? Porque o objetivo fundamental é informar o que tinha sido descoberto e informar de algum modo o que tinha sido visto, né, nessa descoberta. Tudo bem? Então vamos lá. Acerca disso são de grande inocência. Esse é o primeiro juízo de valor que não é tão descritivo, é mais psicológico, né? Ambos traziam o beiço de baixo furado. Imagina um português que nunca viu um índio com o beiço furado, como é que ele ia se comportar? Vamos ver, ó. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, uma mão inteira, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Imagina o beiço do índio para os olhos do português. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado, de sorte de forma que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Imagine o espanto do português. Legal? Vamos lá para o próximo. Olha aqui, ó. Os cabelos deles são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta antes do que sobre pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. Aí vocês, por favor, tentem imaginar os índios. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mais lavagem para a levantar. Ou seja, não adiantava fazer chapinha, meu camarada. É mais ou menos por aí. Morou? Vamos lá? Olha só que legal. O capitão, agora vem, moçada, o grande lance de xadrez, de estrelas. Agora vem o interesse dos portugueses, é claro. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés, uma alcatifa por estrado. Uma alcatifa é um tapete, né? E bem vestido com um colar de ouro, muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, aí ele fala o nome das pessoas que estavam próximas. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa, nesse tapete, acenderam-se tochas. Tochas foram acesas e eles entraram. Primeiro contato dos índios agora dentro do barco, dentro da nau catarineta portuguesa. Olha lá, ó. Todavia, vamos ver, ó. E eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, porém, entretanto, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra, E, João, é mesmo, é? E, vamos lá, ó. E também olhou para um castiçal, de prata, e assim mesmo, vamos ver, ó, e assim mesmo, acenava para a terra e novamente para, assim mesmo, para você ter uma ideia de como é que os caras se olharam, como se lá também houvesse prata. Aí os olhos dos portugueses, ó, encheram-se de brilho. Reparem que o texto é
absolutamente informativo, descritivo. Por isso é que a literatura dessa época se chama literatura informativa. O professor João Marcos, e por acaso existe alguma qualidade literária nesse texto? Não é um texto especialmente escrito para produzir efeitos especiais, como costumam ser os textos literários. Esse é muito mais um texto informativo, que acaba sendo pitoresco, curioso aos nossos olhos de hoje, né? E já estamos no século XXI. Bacana? Tem mais um trechinho aqui, ó, de um outro texto que talvez seja interessantíssimo para nós, eu acho que vai ser interessantíssimo para nós, é de um outro autor da mesma vertente informativa, chamado Pero de Magalhães Gandavo. Ô João, eu moro aqui em São Paulo, numa travessa, numa rua que tem esse nome e está com acento, é Gândavo. Gândavo ou Gandavo, esse senhor escreveu o seguinte, olha lá, ó, Tratado da Terra do Brasil, no qual se contém a informação das coisas que há nestas partes. Pero de Magalhães Gandavo, ou Gândavo, ou o que você quiser, ao muito alto e sereníssimo príncipe Dom Henrique, cardeal infante de Portugal. Ele mandando uma carta ao infante Dom Henrique, criador, aliás, da escola de Sagres, cujo lema era, navegar é preciso, viver não é preciso. Nessa época das grandes descobertas, né, dos grandes empreendimentos portugueses mar afora, né, a escola de Sagres do infante Dom Henrique teve um papel fundamental. E ele está mandando aí a carta para o príncipe Dom Henrique, infante de Portugal. É o infante Dom Henrique, um grande construtor, né, de navios, um grande engenheiro da época, conhecido como infante Dom Henrique. Legal? Criador da escola de Sagres, repito, cujo lema era navegar é preciso, viver não é preciso. Posto que os dias passados apresentei outro sumário da terra do Brasil a eu, rei nosso senhor, foi por cumprir primeiro com esta obrigação de vassalo que todos devemos a nosso rei, e por esta razão me pareceu coisa muito necessária, muito alto e sereníssimo senhor, oferecer também a vossa alteza, a quem se devem referir os louvores e acrescentamento das terras que nestes reinos florescem. Ô João, essa grafia está toda errada. Moçada, é a transcrição da grafia da época. Legal? Pois sempre desejou tanto aumentar as terras e conservar seus súditos e vassalos em perpétua paz. Como eu isto entenda e reconheça quão aceitos são os bons serviços a vossa alteza que ao reino se fazem, imaginei comigo que podia trazer destas partes com que desse testemunho de minha pura atenção e achei que não se podia de um fraco homem esperar maior serviço. O que vocês estão entendendo desse texto? Ô professor João Marcos, nada. É o seguinte, esse aqui, embora objetive também informar, faz muito mais o rapapé, o elogio do príncipe, o elogio do infante Dom Henrique. Esse é o famoso texto de um puxa-saco, que fica fazendo rapapés, né? E fica falando que o objetivo é engrandecer a pátria e a terra, e aumentar a terra, e o domínio, e o império, mas até agora ele não falou nada. Concordam? E porque Vossa Excelência, aliás, Vossa Alteza, sabe quanto serviço de Deus e do Rei Nosso Senhor seja esta denunciação, determinei coligi-la com deliberação de a oferecer a Vossa Alteza, a quem humildemente peço uma receba, e com tamanha mercê ficarei satisfeito, rogando a Nosso Senhor lhe dê prósperos e larguíssimos anos de vida, e deixe permanecer seu real estado em perpétua felicidade. Amém. Pero de Magalhães, humilde vassalo de Sua Alteza. Esse texto... Ô João, mas você me disse que era informação.
Pois eu escolhi esse para você perceber que não é só informação. Havia uma relação de subordinação entre os que vieram e os que ficaram. Esse aí fez o papel de dar louvores ao empreendimento. O Pero Vaz de Caminha, conforme nós lemos, cumpriu o papel de informar, dizer como eram os índios, os narizes, né, a nudez, os enfeites e tal, e coisa. Esse aqui restringiu-se aos rapapés, aos elogios dos soberanos. Bacana? É só para você conhecer um pouquinho do quinhentismo, da literatura chamada literatura de informação, que nem sempre é de informação, né, que houve no Brasil nessa época. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando também de outra vertente do que se escreveu nessa época, e que foi a literatura dos padres, dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Tudo bem? Até daqui a pouquinho já a gente continua.